Oi, nessa edição do Conversas com o Meio, eu conversei com Paulo Blickstein. Ele é professor da Universidade de Columbia, em Nova York, e lá ele dirige um laboratório de tecnologias de aprendizagem. O Blickstein também fundou o Lehman Center na Universidade de Stanford. Mas, para resumir todos os seus títulos, ele se define como um cientista da aprendizagem. O Blickstein estuda o que há de mais moderno, mais inovador em educação. Ele está lá na frente, na ponta, no futuro. Só que para ele, o que torna o ensino inovador não é o professor eletrônico, como ele chama o uso de telas de forma passiva em sala de aula. É uma metodologia que faz o aluno desenvolver projetos, enxergar problemas, apresentar soluções. A tecnologia é ferramenta. A gente fala bastante disso. E a gente fala também de como esse ensino é caro e que o Brasil parece estar mais do que nunca na contramão desse pensamento. O professor Blickstein analisa no nosso papo essas ameaças de retrocesso, esse atraso cognitivo, e conta, inclusive, como ele tem uma pesquisa mostrando como o presidente Jair Bolsonaro, provavelmente intuitivamente, usa de métodos muito avançados de educação para agitar a sua base. O papo está ótimo, vem comigo. Professor Paulo Blickstein, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por participar aqui do Conversas com o Meio. E eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica. Você estuda e produz o que há de mais inovador em educação no mundo. Inclusive, eu li que você acabou de participar de um encontro internacional sobre inovação, né, em educação. A gente está tão acostumado a falar de educação, sempre olhando pelo lado atrasado, ruim, retrocessos. Você pode oferecer para a gente um panorama, um highlight do que de mais moderno se discute em educação hoje no mundo? Eu sei, imagino que seja uma vasta gama, mas alguns pontos que você acha fundamentais. Sim, bom, obrigado, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é tão importante para o presente e para o futuro do Brasil. Eu acho que hoje em dia a gente tem na educação uma série de avanços e alguns retrocessos também, né? Eu acho que um dos avanços é o reconhecimento muito mais presente de que a gente tem uma dívida com populações que foram historicamente marginalizadas, que foram historicamente excluídas, e que essa dívida precisa ser resgatada, né? Então, eu acho que isso era uma coisa que, claro, muitas pessoas já vinham discutindo há muitas décadas, mas hoje eu acho que, de fato, é uma força muito grande na educação. Existe uma consciência muito grande de que a gente não pode ignorar as injustiças históricas, o racismo, a exclusão social, econômica e tal, que não é assim, se a gente tiver um professor super animado na sala de aula, ele vai resolver todos os problemas das crianças, todos os problemas do Brasil, e a gente sabe que a criança que está com fome não vai aprender, né? A criança que vem de uma família desestruturada, que foi desestruturada não por intenção dos pais, mas por questões históricas que fogem do controle das famílias, né? Enfim, essas crianças não vão conseguir aprender, não é só um professor mais animado na sala de aula. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais essa consciência de que, primeiro, o que as crianças não conseguem aprender não é culpa delas, né? É culpa da sociedade, é culpa dos sistemas que a gente construiu, que não são nem só os sistemas escolares, mas são os sistemas sociais e econômicos que estão em volta da escola, né? E eu acho que a outra questão é que a escola não vai resolver todos os problemas do Brasil, né? Isso também é uma questão que eu tenho colegas economistas que têm estudos sobre isso. Falam, não adianta você ter um sistema educacional incrível e maravilhoso se não existe oportunidade econômica para as pessoas, né? Se a gente vive num país com uma desigualdade tamanha que a pessoa vai se formar na faculdade para dirigir um Uber, né? Então, eu acho que tem essas duas questões que são mais gerais, vamos dizer assim, mas que são importantes. De fundo, eu acho que, né? De fundo. Agora,
eu acho que uma outra questão importante é que a gente mais e mais vê que tem uma consciência de que as novas tecnologias, as novas pedagogias, as formas mais modernas de ensinar, elas apontam na valorização da criança, ou seja, centrar na criança o aprendizado, no sentido de que a aprendizagem tem que ser mais interessante, ela tem que ser mais motivante, o aluno tem que ter mais espaço para ser criativo ou criativa, para criar suas próprias teorias, para estar mais conectado com a sua comunidade e tal. Então, uma aprendizagem que é mais centrada na vida do aluno, do aluna, que valoriza as teorias, as ideias que os alunos trazem para a escola, né, que não é uma coisa que o aluno deixa toda a vida dele ou dela de fora, e que as novas tecnologias têm um papel enorme nisso, porque elas são novas formas de expressão para as crianças, do mesmo jeito que, por exemplo, a gente, sem tinta, pincel, você não consegue ensinar arte, né? Sem tecnologia, você não consegue ensinar também outros campos do conhecimento, como, por exemplo, a ciência, a matemática e tal, né? Então, eu acho que tem muito o que há de mais moderno, como você perguntou, é esse uso da tecnologia que a gente chama do aprendizado construcionista, ou seja, a tecnologia como uma ferramenta de construção para a criança, né? Não a tecnologia como o professor eletrônico. Então, é um software que vai ficar empurrando o conteúdo para a criança, substituindo o professor. Então, essa ideia da tecnologia como professor eletrônico, ela, felizmente, está cada vez mais sendo questionada e revista, porque a gente não quer que a nossa sala de aula vire um lugar distópico, assim, onde as crianças ficam grudadas numa tela, sendo guiadas por um software, né? A gente quer uma escola onde as crianças sejam guiadas por outros seres humanos, e que a tecnologia não tenha esse papel de adestramento, mas tenha esse papel de construção, de potencializar a capacidade de criação da criança. Perfeito. E aí, exatamente o gancho para a minha próxima pergunta, né? Você também participou de um documentário, o Educação Presente para o Futuro, da diretora Patrícia Travassos, né? Eu até li aqui para não me perder. E ele começa com uma cena muito linda, e um quê triste, mas, enfim, de um sobrevoo de crianças brincando do lado de fora de uma escola improvisada no interior do Maranhão por uma menina de 12 anos que se mobilizou ali para ensinar os seus vizinhos, né, os seus colegas vizinhos. Antes da gente entrar nesse abismo de diferença entre uma escola do interior do Maranhão para uma de São Paulo, enfim, eu quero explorar um pouco mais isso que você falou, de como se concilia hoje essa ideia da tecnologia em sala de aula versus a criança sendo criança e explorando a imaginação, enfim, longe de telas, longe de ferramentas tecnológicas. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, assim, o problema não é a tela, é o que está passando na tela, né? É o conteúdo que está na tela. Tem telas que são espaços para criatividade e tem telas que são espaços para o adestramento, para o limite, para a limitação da criatividade. Então, acho que tem muito essa ideia de que as minhas crianças ficam lá na frente de uma tela, mas tem, enfim, muitas formas diferentes de estar na frente dessa tela. Tem uma forma que é com agência, com iniciativa, com criatividade, e tem uma forma que é passiva, consumindo vídeos do YouTube, da internet, tudo mais, tal. Então, acho que muitas vezes, quando a gente ouve a crítica da tecnologia, que as crianças ficam grudadas no celular, tal, não é a tecnologia em si, mas é um jeito de usar a tecnologia, né? E, infelizmente, enfim, muitas empresas de tecnologias vendem essa ideia de que a tecnologia é uma coisa moderna, uma coisa bacana, uma coisa que a criança tem que usar, mas a gente não quer que a criança consuma a tecnologia desse jeito, né? Claro, ela pode assistir um filme de vez em quando, tá, mas o
o que a gente quer é que a criança seja produtora de coisas, produtora de tecnologia. Então, ela use tecnologia para criar um filme, para criar uma música, para criar um robô, para criar um programa do computador, né? E não, então, é uma frase muito boa do Seymour Papert, que ele fala, eu não quero que o computador programe a criança, eu quero que a criança programe o computador. Né? Então, acho que isso resume muito o espírito de como a gente tem que olhar a tecnologia com as crianças e a tecnologia educacional também. Então, dá para falar em tecnologia e em metodologia, né? A tecnologia enquanto ferramenta e o método se modernizar, e não necessariamente essas ferramentas, é isso? Não? Eu acho que é isso, quer dizer, você tem... imagina, por exemplo, uma aula de artes, onde você vai no museu e fica só olhando as pinturas, né? Então, claro, é interessante olhar as pinturas, mas é uma aula de artes passiva, né? É uma aula de artes onde você fica olhando o que já foi feito. Agora, tem uma aula de artes onde você pode, além de olhar o que já foi feito, chegar de volta na sala de artes e alguém te dá tinta, pincel, e você faz alguma coisa, você cria alguma coisa, você, enfim, se torna um produtor de conhecimento, de arte, nesse caso. Então, eu acho que a tecnologia ela pode ser usada para a criança ficar passivamente observando o mundo, né? Ou ela pode ser usada para a criança ativamente criar conhecimento, criar artefatos, criar invenções, criar objetos de arte e tal. E é exatamente o que as escolas de elite hoje fazem, né? Então, você vai numa escola particular de alto custo, dessas na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, o que as crianças estão fazendo com tecnologia? Oficina de robótica, oficina de programação, oficina de arte interativa, laboratórios de ciências, tal. Elas não estão grudadas na frente do computador recebendo passivamente informações, né? Então, uma das preocupações que eu tenho é que a gente talvez acorde um dia num mundo em que as crianças da elite vão estar fazendo oficinas de tudo, né, de robótica, de arte, de computador, e as crianças das escolas públicas vão estar na frente de uma tela recebendo passivamente informação. Então, a gente vai ter os jeitos mais ativos, mais construtivos de usar a tecnologia para as crianças da elite, das famílias mais ricas, que podem pagar essas escolas, e as nossas escolas públicas vão ficar presas no século XX, e isso vai gerar uma desigualdade ainda maior do que a gente tem, porque essas crianças que vão exercitar criatividade, que vão fazer experimentos, que vão, enfim, ter todas essas novas experiências pedagógicas, elas vão, enfim, estar muito mais capacitadas para viver no mundo tecnológico que a gente tem, para ter os melhores empregos, para ter liderança em uma série de atividades, enquanto as outras vão ser abandonadas nesse mundo do século XX que já não existe mais. Você acha que essa questão tecnológica ela aprofunda esse abismo? Porque assim, esse abismo sempre houve, né, entre as escolas de elite e as escolas públicas, mas na tua visão a tecnologia está afastando ainda mais esses alunos, essas realidades? Eu acho que tem o potencial para isso acontecer, porque eu acho que a gente tem uma ideia de que a escola pública é o lugar do básico, né? Que a escola pública tem que dar o básico da forma mais padronizada, mais encaixotada possível, que vem um pouco, eu acho, da ideia que a gente tem de que a gente, de fato, vive numa sociedade onde tem cidadãos de segunda classe, que são as pessoas que não podem pagar pelas coisas, né? Então, fala, não, a criança da escola pública, eu não quero que ela tenha oficina de robótica, ela tem que ter o básico lá, né? Que oficina de robótica eu pago para o meu filho, mas eu não quero pagar do bem imposto a oficina de robótica para o filho do pobre, né? Do filho. Então, acho que a gente tem no inconsciente coletivo brasileiro ainda muito essa ideia elitista de que o pobre fica no lugar dele, né? Não quero que ele ande de avião, não quero que ele faça oficina de robótica, não quero que ele tenha uma escola cheia de ferramentas, experimentos de ciência e tal. Eu vou dar o básico, aprende a ler, escrever,
fazer conta básica, e é isso que a gente se dispõe como sociedade a pagar. Uhum. E eu acredito que essa é uma sociedade que está indo para tá à beira do abismo, né? Porque hoje, nas sociedades modernas, em muitos países, os países já perceberam que se você não colocar na escola pública todas essas novas ferramentas, essas novas possibilidades, essas novas experiências de aprendizado, você vai ter uma geração de crianças que não vai conseguir existir no século XXI, né? Um século onde você não... as profissões mudam a cada 5 anos, né? Onde as pessoas precisam aprender a aprender, onde elas precisam ser criativas, onde elas precisam ser críticas em relação à tecnologia também. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco essa ideia de que a escola pública é a escola do básico e a escola particular é a escola onde tem todas as coisas. Eu acho que é o contrário, na verdade, porque como que você diminui a evasão na escola? Você faz a escola um lugar interessante, um lugar onde que a criança gosta de ir, né? Que a criança gosta de ir lá para fazer esporte, para ir para aula de ciências que tem um laboratório, para ir para aula de robótica, para ir para aula de artes que tem materiais de artes e tal. As pessoas falam, mas isso é muito caro, né? Mas, enfim, daí é só lembrar daquela frase que as pessoas... Se você acha que a educação é cara, então tenta a ignorância, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que a educação é um investimento. Então, quando você coloca uma sala de artes, uma oficina de robótica, uma educação mais interessante na escola pública, você evita a evasão, você faz com que o aluno se apaixone pela escola, tenha uma vida melhor na escola, e dali a 10 anos você vai ver o que vai acontecer, né? Agora, se a gente vai sempre voltar para o basicão, para a escola de baixo custo, para a escola enlatada e tudo mais, a gente vai, eu acho, se arrepender amargamente no futuro. Agora, a gente avançou em algum momento na história recente do Brasil? A gente teve momentos desse investimento, dessa visão, antes da gente entrar no cenário atual, que, enfim, vamos entrar ali na frente, mas houve esses momentos em que isso esteve no nosso horizonte, porque a impressão que a gente tem é que a gente fala de a educação como base para o desenvolvimento há 100 anos, 50 pelo menos, e que avança muito devagar. Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, eu acho que, sem dúvida, a educação brasileira avançou muito nos últimos 30 anos, né? Primeiro, a gente universalizou o acesso à escola, isso foi um grande feito, claro. A gente está devagar melhorando a qualidade, é ainda muito desigual no Brasil, mas a gente está avançando, mas ainda muito devagar, né? Uhum. Eu acho que hoje em dia, eu falei que escola pública não tem que ser o básico, tem redes públicas que já perceberam isso, então não é uma coisa que todas as redes públicas são desse jeito. Eu conheço secretarias, cidades, estados no Brasil onde existe uma percepção de que você precisa ter uma escola mais interessante, você precisa ter robótica, você precisa ter artes, você precisa ter atividades extracurriculares, você precisa ter professores bem preparados, aulas com, enfim, estratégias pedagógicas diferentes. Tal. Então, tem lugares no Brasil que já estão fazendo isso, mas a gente ainda, perto das dimensões do Brasil, a gente ainda precisa de muito mais, né? Eu acho que existe uma percepção em algumas secretarias de educação, em alguns setores, de que a gente não pode fazer mais do mesmo, né? De que, de fato, não dá só para você educar a elite e deixar o resto das crianças abandonadas, né? Que é uma coisa surpreendentemente nova vamos dizer assim, na consciência coletiva brasileira, né? Eu acho que há 20, 30 anos atrás, essa ideia de que a gente precisava ter uma educação pública universal e de qualidade não era uma coisa tão unânime assim, né? E acho que hoje é mais unânime. Então, acho que tem uma série de avanços, e acho que a grande conquista agora, o grande avanço é o avanço da qualidade, né? É o avanço não de fazer as coisas para, enfim,
construir escola, é ter professores bem preparados, bem pagos, com infraestrutura adequada, porque uma vez que a criança está na escola e que você tem o professor, e você tem a sala e o prédio da escola, isso é difícil, mas de certa forma é a etapa mais fácil, né? Porque agora a gente tem que melhorar a qualidade, e isso é uma tarefa gigantesca, né? E que não adianta construir prédio. O prédio não traz qualidade, né? O que traz qualidade é você criar planos de carreira, é você apoiar o professor, é você ter gestão, né, de qualidade, é você ter bons materiais didáticos, e tudo isso custa dinheiro, custa investimento, custa expertise técnica, que muitas vezes a gente tem muito esparsa pelo Brasil, né? Mas enfim, eu acho que tem muitos avanços. Você tocou num ponto importante, professor. Se a tecnologia de ensinar os métodos e as ferramentas de formação de professores e educadores também tem avançado? Porque a gente tem falado bastante do ponto de vista do aluno, né? Mas você tocou no ponto dos educadores, dos professores. Essas tecnologias também estão sendo desenvolvidas? Há um esforço nesse sentido? Eu acho que tem uma tendência no Brasil que é muito perigosa, que é a maioria dos nossos professores, não sei se você sabe, são formadas por cursos de educação à distância, né? Que com muito pouca fiscalização, com pouca qualidade, né? É uma fábrica de diplomas de professor e tal. Eu não sou necessariamente contra a educação à distância, desde que ela tenha qualidade, desde que ela tenha fiscalização, desde que ela não seja uma fábrica de diplomas, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que se preocupar, que é essa precarização da formação do professor com cursos à distância, sem qualidade, sem fiscalização, sem bons materiais e tal. Então, isso é uma coisa. Agora, por outro lado, a gente tem hoje, a gente sabe hoje no mundo como formar professor, né? A gente sabe, por exemplo, que é importante ter, que você não pode só fazer uma formação teórica, que você tem que ter o estágio na escola como uma parte fundamental da formação do professor, né? Então, nos melhores cursos de centros de formação de professor, o professor passa 4 horas em aula e 4 horas na escola, todo dia, né? Mas isso ainda é muito raro no Brasil, mas a gente sabe como fazer isso. Eu acho que tem avanços, mas são tendências que são um pouco contraditórias. Então, de um lado, a gente tem esses cursos de pedagogia de baixo custo e de baixa qualidade, que tem números preocupantes e impressionantes. De outro lado, a gente tem uma série de novos métodos, novos jeitos de formar professor em outros países que a gente sabe que funcionam bem, mas são caros, né? Não vão custar R$100 por mês, como muitos cursos de pedagogia. E daí volta para a questão do investimento, né? Quer dizer, em muitos países, esse investimento na formação do professor é subsidiado pelo Estado, né? Ou é oferecido pelas universidades públicas, tal. Então, acho que enfim, essa questão da formação é uma questão fundamental também, né? E você estava começando a falar do salto de qualidade que precisa ser dado, do foco nisso, né? Você acha que o novo ensino médio caminha nessa direção? Como é que você avalia a proposta brasileira do novo ensino médio? Eu acho que a proposta do novo ensino médio tem muitos problemas. Eu acho que tem alguns princípios positivos, que é o princípio de flexibilizar um pouco mais o ensino médio, né, de dar mais possibilidades, mas o jeito de fazer isso não é simplesmente escrever uma lei e falar, magicamente as escolas vão se desdobrar em 5 e ter 5 itinerários formativos. O que vai acontecer? Tem muitas escolas que não vão ter os itinerários formativos todos, vão ter um, e a criança que está lá vai ter que aceitar o que, né? Obviamente, nas escolas com menos recursos, vão ser os itinerários formativos
por exemplo, que não vai ter laboratório, que não vai ter coisas de tecnologia, vão ser os itinerários mais baratos, né? E você vai ter lugares onde as crianças não vão ter as mesmas opções de outras cidades, né? Então, você vai criar uma desigualdade enorme, onde em alguns estados, algumas cidades, você vai ter só os itinerários mais básicos e em outras que vão ter 5, 10 itinerários. Então, é um problema que eu acho que não foi bem equacionado nessa reforma do ensino médio, né? Então, as pessoas falam, mas você pode fazer aula online, então, mas também não é a mesma coisa, né? Uma criança de 14, 15 anos vai fazer um curso online em outra cidade e tal. Então, eu acho que, como muitas outras reformas educacionais brasileiras, a gente acha que se escrever no papel, a coisa magicamente acontece, entendeu? E não é assim. Então, como você deveria ter feito a reforma do ensino médio? Primeiro, você tem que ouvir o professor, né? Tem que ouvir o aluno, tem que ter essa escuta do que está acontecendo, o que funciona, o que não funciona. Não pode ser um burocrata que acha que sabe tudo o que está acontecendo nas escolas. A gente tem que, inclusive, ouvir as diferentes regiões, o que acontece, porque o ensino médio em São Paulo e no Amazonas também tem problemas diferentes, né? Então, tem que ter esse momento de escuta, e daí tem que ter um momento de criar experiências piloto, testar essas experiências, acompanhar, ver o que aconteceu, e a partir disso você criar um sistema nacional, mas não é assim, vamos mudar tudo de uma vez, sem ter feito nenhum experimento, nenhuma coleta de dados, nenhuma pesquisa, nenhum processo de escuta, mas então, como, por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve uma mudança aqui de currículo de matemática, de ciências e tal, a ordem de grandeza de investimento foi de bilhões de dólares, né? Porque eles falaram, bom, agora a gente tem que treinar os professores, a gente tem que reescrever os currículos, refazer todas as provas estaduais, nacionais. Então, teve um dimensionamento do investimento, né? E eu acho que no Brasil a gente fala, não, vamos criar uma lei e depois a gente improvisa. E isso é como a gente tem feito muita coisa em educação no Brasil, e infelizmente não dá certo, porque educação é uma coisa sistêmica, né? Você precisa ter sistemas funcionando para oferecer os serviços educacionais, não é uma coisa que aparece do nada, né? Então, você fala, vamos ter itinerários formativos, precisa do professor para ensinar esse itinerário, você precisa ter o livro didático, o material didático, a sala para... né? Então, a educação não é uma coisa assim que se materializa do éter. E isso tudo custa dinheiro, custa investimento, custa tempo, custa expertise técnica. Então, eu acho que o princípio de flexibilizar é bom, mas eu acho que essa reforma teria que ter sido um projeto de 10 anos, né? Não um projeto de 6 meses. Entendi. E aí, claro, não dá para falar de educação atual sem falar do que aconteceu com a pandemia e agora no pós-pandemia, né? Então, eu imagino, não sei se é essa a tua percepção, de que alguns processos que estavam em andamento, de avanço, de evolução, tenham sido interrompidos, mas outros tenham sido impulsionados também com a necessidade de uma virtualização do ensino e etc. Eu queria ouvir um pouquinho o que você conhece e pensa dos efeitos da pandemia, do que já dá para medir, né? Bom, a gente sabe que a pandemia, em termos educacionais, foi um absoluto desastre, né? Que as crianças perderam 2 anos ou 3 anos de aprendizagem. Enfim, quando eu falo perder, não é que é culpa da criança que ela perdeu alguma coisa, mas que ela estava numa situação precária, né? Claro que teve professores, secretarias que fizeram trabalhos belíssimos, hercúleos, assim, né? De tentar manter a criança, mas é uma tarefa muito difícil, né? Você, do dia para a noite, ter que acompanhar, enfim, oferecer educação em casa, sem a infraestrutura, uma coisa muito difícil, né? Mas mesmo assim a gente teve
histórias heróicas de professores e secretarias tentando fazer o melhor. Acho que a gente tem que reconhecer isso. Agora, eu acho que a gente tinha no Brasil, até em função de muitas startups e empresas de tecnologia educacional, uma ideia de que o dia que a gente tiver um aplicativo que a criança vai para casa e assiste aula no seu sofá, no aplicativo, ela vai sair dessa opressão da sala de aula, então ela aprende na hora que quer, do jeito que quer, no tempo dela e tudo mais. A gente viu que isso é absolutamente inefetivo, né? Que isso foi um grande fracasso, assim, porque, enfim, quem que pode aprender sozinho, né? Quem já é adulto, já passou pelo sistema educacional. Então, se você vai fazer um mestrado à distância, né, em casa, no seu sofá, tudo bem, você já aprendeu a aprender, você já adquiriu todas as habilidades metacognitivas para você monitorar seu próprio aprendizado, para você criar um foco para aprender, para você saber se concentrar. Agora, uma criança de 10 anos não tem nenhuma dessas habilidades, né, metacognitivas. Ela tem que estar numa sala com um adulto ajudando, ela tem que ter aquele contexto social onde ela começa a aprender a se comportar naquele ambiente, que aquele é a hora de aprender, então que ela para de fazer outras coisas, que é a hora de aprender, ela aprende a se concentrar, ela aprende uma série de coisas que são necessárias para o aprendizado, né? A escola não é só transmitir o conteúdo, mas é também ensinar a aprender, né? Ensinar, esse é o tempo do aprendizado. E uma criança de 10 anos ainda não aprendeu isso, não é culpa dela, é que demora anos, né? E eu acho que a gente tinha uma série de empresas querendo vender serviços para secretarias, falando, não, está aqui meu aplicativo, está aqui meu sistema de vídeo, está aqui... E a gente viu que essas coisas não funcionam. Elas funcionam assim, quando é um recurso adicional para a criança. Então, é reforço, ou é uma... Claro, tem crianças que vão para casa, assistem um vídeo na internet sobre fração. E, claro, ótimo, mas se é só assistir o vídeo na internet em casa, não funciona para a maioria das crianças, né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe das pesquisas, de inúmeros estudos, que essa ideia de que vai ter um professor eletrônico na nuvem, com todos os vídeos de todas as aulas, de todos os temas, e a criança vai lá e clica um botão, assiste a aula, e a gente, assim, faz a escola ficar obsoleta, é uma ilusão, assim, completamente fora da realidade, né? Bom, agora, o que pode acontecer poderia ter acontecido de bom na pandemia, né, como você está falando? Claro que a gente precisa ter, nas secretarias de educação, nos sistemas públicos, boas infraestruturas para diferentes aspectos da aprendizagem. Então, a gente precisa ter, por exemplo, formas de lidar com emergências de acidentes climáticos, de violência urbana. Então, a disrupção que acontece nos sistemas públicos, e isso acontece todo dia no Brasil, né? Tem uma escola que fecha por uma questão de violência urbana, por uma rua que é bloqueada, por um temporal, enfim, todos esses diferentes fatores, ou uma pandemia, uma epidemia, a criança perde a aula, ela fica, às vezes, em muitos lugares do Brasil, fica uma semana sem ir para aula, enfim. Então, a gente precisaria ter melhores formas de reagir a essas emergências, né? Então, com aulas remotas temporárias, de uma semana, tal, né? Não é uma coisa para durar um ano. Agora, o problema que aconteceu, eu acho, é que, em vez da gente construir infraestruturas públicas para isso, com controle público, com garantia de privacidade de dados para as crianças e para as famílias, enfim, isso também não foi culpa de ninguém, mas até pela emergência da situação, a gente deixou isso na mão de empresas de tecnologia que tomaram conta das secretarias de educação e assumiram todos esses serviços de entrega de aula, de armazenamento de documentos, de aula remota e tudo mais. Só que essas empresas não têm nenhuma política de privacidade de dados, a gente não sabe o que elas fazem com os dados das crianças, se esses dados são armazenados no Brasil ou no exterior. A gente não sabe, por exemplo, se elas vão começar a cobrar por esses serviços daqui a pouco, né? Porque muitas falaram, não, está aqui tudo de graça, tal, não sei o quê, mas até quando, né?
E daí, como que a Secretaria da Educação transiciona para outro serviço se ela não tem o recurso para... Então, acho que teve uma parte que a gente precisa tomar muito cuidado, que é a digitalização, ela precisa ter o controle público. Porque se a digitalização está na mão de uma empresa que nem é brasileira, isso traz uma série de riscos para as crianças, e, infelizmente, muitas secretarias de educação não estavam preparadas para essa realidade, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa agora repensar e falar, bom, tem todas essas empresas que estão em todas as secretarias de educação do Brasil, elas, tudo bem, ótimo, oferecendo serviços grátis para a gente lidar com uma emergência, ótimo, acho que tudo bem, mas daqui em diante a gente precisa regulamentar isso, a gente precisa ter... e eu não sei se você viu essas notícias, que houve vazamentos de dados enormes agora a gente está sabendo que dados de crianças foram vazados, que dados de secretarias de educação inteira no mundo foram vazados, porque a gente, de repente, digitalizou a educação do mundo todo sem as precauções necessárias para fazer isso com segurança, né? Eu acho que, assim, de um modo geral, a gente precisa ser mais criativo com essa questão do ensino remoto. Então, não é assim ficar dando aula remota. Então, a mesma aula que você tinha na escola, que era chata, agora você faz remota mais em casa. Mais chata ainda, né? Mais chata ainda. Então, eu tenho sugerido muito que a aula remota ela tem que ser um projeto de investigação em casa, ela tem que ser uma entrevista com seus avós, com seus familiares, com as pessoas da sua comunidade. Você faz lá um documentário com o celular, na sua casa, na sua comunidade, você olha as plantas do seu entorno, tem que ser uma coisa de projetos interessantes para as crianças, não de ficar assistindo mais aula, né? Então, eu acho que esse é um caminho importante para a gente explorar. Agora, a gente está num momento no Brasil em que nós vamos enfrentar um ciclo eleitoral e, por um lado, a gente poderia discutir ensino de robótica em escola pública, né? Não, né? Por outro, a gente está discutindo se as crianças têm lanche ou merenda enquanto seus pais comem osso, né? Então, é um momento muito delicado para se discutir educação inovadora no Brasil, ou não? Ou é justamente nesse momento que a educação inovadora pode fazer algum tipo de diferença? Não só neste, óbvio, né? Mas, enfim, nesse cenário tão delicado. Eu acho que, claro, é uma ótima pergunta, Flávia. Eu acho que a gente tem um pouco uma falsa dicotomia, às vezes, que não é porque as estradas têm buraco que a gente não vai ter aeroporto, né? Então, não é que você tem que consertar todas as estradas para daí construir os aeroportos, né? O Brasil é um país de uma complexidade, de um tamanho, que a gente não dá para fazer uma coisa de cada vez, né? Porque a gente não vai falar, bom, vamos consertar todas as estradas, vamos fechar os aeroportos, consertar todas as estradas, enfim, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Essa é um pouco... viver num país no século XXI do tamanho do Brasil, a gente tem uma série de sistemas interoperantes e eles precisam todos funcionar ao mesmo tempo, né? Então, agora, eu acho que não é porque a gente tem muitos problemas básicos na educação, de segurança alimentar, de saúde, que a gente vamos parar de investir em educação inovadora por 20 anos até a gente resolver todos os outros problemas mais básicos, né? Enfim, seria até ótimo se pudesse ser assim, mas não pode ser, porque não dá mais tempo hoje o mundo não vai esperar 20 anos para o Brasil consertar todos os seus problemas básicos. Então, a gente precisa ter estratégias de resolver coisas em diferentes frentes, né? É óbvio que a gente não vai também ser insensível e falar, bom, vamos deixar as pessoas comendo osso enquanto na escola vizinha tem um kit de robótica, né? É claro que a gente tem que ter a sensibilidade de saber que tem problemas absolutamente emergenciais e tem coisas que podem esperar um pouco mais, né? Agora, eu acho que tem uma questão de sinalizar para a sociedade brasileira, que é o que eu estava falando um pouco antes, e sinalizar para as pessoas que todos têm direito a ter um kit de robótica. E isso, eu acho que se manifesta pela educação também.
Então, não é que a gente vai falar, bom, hoje todo mundo tem um kit de robótica, mas a gente fala, não, a gente acredita que todos têm direito a isso. Então, a gente vai criar trajetórias para o Brasil que cheguem nesse lugar. Então, a gente não vai falar que você não vai comer para ter um kit de robótica, mas a gente vai expressar isso com políticas públicas coerentes, sólidas, e falar, não, a gente vai chegar lá daqui a 5 anos, mas existe um plano para isso, né? Existe um plano, existe uma intenção como sociedade, existe um sonho de chegar nesse lugar. Sistemas como o sistema educacional, a mesma coisa na saúde, são sistemas que demoram anos para serem construídos, né? Então, não é que você fala, vamos começar um novo programa mês que vem. Né? Sistemas educacionais, eles precisam de anos, né? Você constrói uma escola, treina os professores, cria um novo currículo nacional, isso são projetos que demoram 5, 10, 20 anos. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente tem frentes resolvendo os problemas básicos, a gente precisa ter outras frentes resolvendo os problemas de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Né? E isso enfim, como eu falei, é inescapável, porque a gente vive num mundo acelerado, onde as coisas... e onde todos os países estão procurando essas soluções. Né? Agora, hoje em dia, só falando um pouco mais da tecnologia especificamente, a gente tem soluções de baixo custo, que a gente até no meu laboratório também desenvolve, soluções de baixo custo para robótica, para programação, para experimentos científicos, laboratórios científicos de baixo custo. Então, muito do que eu faço no meu laboratório é desenvolver uma alternativa de baixo custo que caiba no orçamento de uma escola pública, mas que ofereça a mesma coisa que a criança de elite tem. E isso enfim, hoje a gente tem uma série de dispositivos tecnológicos que há 20 anos a gente nem imaginava que todos poderiam ter acesso. Né? Então, as pessoas hoje têm televisão, têm internet, têm geladeira, enfim, todas essas coisas existem na casa das pessoas porque a gente também teve a preocupação de desenhar essas tecnologias de uma forma que elas pudessem chegar a todo mundo. Né? E eu acho que na tecnologia educacional é a mesma coisa. A gente precisa desenhar tecnologias que sejam de baixo custo, que caibam dentro do orçamento das escolas. Então, não é uma coisa utópica, assim, a gente achar que toda escola pode ter um kit de robótica, toda escola pode ter um laboratório de ciências e tal. Você pode dar um exemplo de uma dessas tecnologias do teu laboratório que de baixo custo, que poderia ser... E também da adesão das escolas para as quais você oferece, como é que isso funciona? Sim. Então, um desses exemplos é exatamente com robótica, né? Eu falo robótica não é para criar robô, mas é para criar invenções. Então, a gente trabalha com as crianças para elas criarem soluções para problemas do dia a dia ou soluções para problemas da comunidade. Então, não é criar um robô que vai andar, tal, mas por exemplo, criar um sistema de tratamento de esgoto, um protótipo de tratamento de esgoto na comunidade, ou um protótipo de um ônibus com mais conforto para as pessoas, ou um protótipo de um sistema que, por exemplo, evita incêndios na comunidade, etc. Então, robótica no sentido de ser um instrumento de resolver problemas, de fazer todas essas coisas. Há muitos anos atrás, eu trabalhando em escolas brasileiras que usavam robótica da Lego, por exemplo, que era extremamente cara, a gente viu que realmente não fazia sentido você ter um kit de robótica que custava o salário anual de um professor numa escola pública brasileira. Então, eu, junto com outro colega meu, que quando eu fazia mestrado no MIT, a gente criou uma placa de robótica que chama Gogo Board, que é uma placa de robótica de baixo custo, de código aberto, que pode ser fabricada em qualquer lugar do mundo sem royalties e tudo mais, e que custava 10 vezes menos do que o kit da Lego, por exemplo. E essa placa foi usada já em mais de 10 países,
No Brasil, ela é usada, ela é agora fabricada no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, por uma empresa que chama Novas, que tem um projeto de responsabilidade social. Ela faz isso sem lucro, ela oferece a preço de custo isso para redes públicas. Então, a gente tem um projeto com o SESI do Rio Grande do Sul, por exemplo. O SESI encomendou 2.000 placas de robótica que foram fabricadas no Brasil, gerando empregos no Brasil, sem pagamento de royalties, e que é tudo de código aberto, e essas placas foram distribuídas em uma série de escolas públicas no Rio Grande do Sul, que se você for lá, você vai ver, tem uma série de vídeos no YouTube que você pode olhar também. Enfim, então isso custou, sei lá, 5 vezes menos do que custaria um kit comercial, gerou empregos no Brasil, porque é uma tecnologia que foi desenhada para poder ser fabricada em qualquer lugar, e deu acesso a crianças de escola pública a uma tecnologia que antigamente, enfim, que antes seria impossível. Um outro exemplo, só rapidamente que eu vou dar, é de laboratórios remotos, que a gente está desenhando, que são laboratórios de ciência que a criança pode acessar remotamente se ela está numa escola que não tem um laboratório ou ainda não tem condições de ter um laboratório de ciência. Então, são experimentos que a criança pode monitorar e acompanhar os resultados pelo celular ou por um computador que pode estar na escola, numa biblioteca, etc. Enfim, então tem uma série de possibilidades de tecnologias de baixo custo que democratizam essas possibilidades de aprendizagem que antigamente eram restritas a uma pequena elite de alunos. Agora, a gente está enfrentando no Brasil um momento em que há algumas iniciativas de parlamentares em um caminho, me parece, oposto, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu vou começar pelo homeschooling, mas antes da gente tratar da questão política por trás do homeschooling, eu queria ouvir a tua opinião técnica sobre vantagens e desvantagens do homeschooling e aplicabilidade num país como o Brasil. Eu acho que é importante a gente falar primeiro dessa questão, né? Bom, eu acho que o homeschooling é uma proposta extremamente problemática, né? Porque ela coloca na mão das famílias que muitas vezes não têm formação pedagógica, não têm a responsabilidade de educar as crianças, que deveria ser responsabilidade do Estado, né? O Estado no sentido de ser a soma dos anseios da população, codificados nos currículos nacionais, codificado nas formas que a gente acha que são positivas de ensinar as crianças e tudo mais. Então, eu acho que o homeschooling, ele traz para a esfera privada uma coisa que deveria ser eminentemente pública, né? Que é a educação. A gente tem que saber o que as crianças estão aprendendo, a gente tem que ter um arcabouço mínimo de conhecimentos, de conhecimentos científicos e históricos que as crianças devem saber, porque, senão, eu acho que a gente também vai acordar um dia num país onde tem 30 diferentes teorias sobre a evolução das espécies, por exemplo, ou 30 diferentes teorias sobre se a ditadura no Brasil foi boa ou ruim, né? 30 diferentes teorias sobre o nazismo, sobre o fascismo, enfim. Obviamente, a gente não quer que todo mundo aprenda a mesma coisa ao mesmo tempo, a gente quer que as pessoas também, enfim, a gente quer respeitar a cultura local, a gente quer ter uma flexibilidade, né? Mas eu acho que o homeschooling não é o caminho para fazer isso, né? A gente quer que a educação aconteça na esfera pública, e a gente quer que as crianças sejam ensinadas por professores e professoras treinadas para isso. Então, eu acho que é extremamente perigoso, porque esgarça um pouco o pouco que sobra, né, do tecido social que a gente tem, que é construído pela escola, que é um lugar onde você constrói a sua cidadania, onde você entende e absorve um pouco da cultura do país. Então, bom, obviamente, isso vem de um lugar obscuro e terrível, né, da política brasileira,
Claro que existem assim, algumas exceções de homeschooling que eu acho que são, enfim, possíveis, né, de famílias que têm estão em situações muito excepcionais, tudo, mas isso não é absolutamente o que está sendo proposto. Né? O que está sendo proposto é um atentado à educação pública, uma provocação à educação pública que eu acho lamentável. E ela vem num contexto, né? Ela não é isolada, ela é parte de um movimento, né? De projetos que alteram a Constituição de 88, né? Que alteram as bases ali do que é a educação brasileira, né? Como é que da onde você acha que vem esse movimento, né? Em que contexto ele foi construído? Porque ele também tem base em vários setores da sociedade que têm representatividade, tanto que estão lá no Congresso, né? Então, em setores muitas vezes religiosos ou mais conservadores, de maneira geral. Como responder a alguns desses anseios de uma forma que não mime completamente o que foi construído pela Constituição? Bom, acho que o que você está perguntando é, de certa forma, como salvar a sociedade brasileira daqui a 6 meses, né? Porque a gente vai ter que conviver nos próximos anos com 30% da população, como se convive nos Estados Unidos e na França e em outros lugares, que acreditam em coisas que a gente acreditava já ultrapassadas pela história, né? Então, acreditam em ditadura, que acreditam em preconceito racial, que são homofóbicas, que acreditam no que se chama da família tradicional e tudo mais, né? Enfim, eu acho que, claro que isso é uma discussão muito mais complexa, né? Mas a gente... essas teorias que estão por trás de tudo isso são teorias que estão adormecidas nas pessoas até que elas são acordadas, até que elas são despertadas por líderes que têm, enfim, uma agenda política e, normalmente, eles encontram nessas ideias uma forma fácil de ascender politicamente, né? Então, é você apelar para o instinto mais preconceituoso, mais excludente, né? Então, falar, apelar para o nacionalismo, né? Apelar para a intolerância, para a não aceitação da diferença. Enfim, então essas são técnicas tradicionais, né? Isso a gente viu, enfim, ao longo da história, né? Você falar... você criar esse antagonista, né, que é ou o judeu para o nazista, ou o negro, ou o homossexual, enfim. Bom, isso, claro, não vamos falar muito, porque são técnicas tradicionais e que funcionam muito bem, infelizmente, né? Eu acho que a questão que eu acho, eu como cientista da aprendizagem, é que não adianta combater essas teorias com, vamos dizer assim, gritos do outro lado, né? Não adianta mais a gente ir para essas pessoas e falarem, olha, essa teoria que você tem, enfim, não adianta a gente ir lá e falar, você está errado, isso está tudo errado, porque em muitos casos isso já está profundamente arraigado no jeito que as pessoas pensam. Então isso se incorpora aos modelos mentais que as pessoas têm sobre como o mundo funciona. E esses modelos mentais, como a gente sabe do Piaget, são extremamente difíceis de mudar, né? Então, isso eu acho, como cientista cognitivo, e eu tenho até um aluno de doutorado, a gente está escrevendo muito sobre isso. É a minha próxima pergunta, está ali engatadinha. Então, pode entrar. O mais perigoso que eu acho é quando as pessoas começam a mudar os seus modelos mentais de como o mundo funciona. Porque esses modelos mentais são muito difíceis de mudar. E para isso, a gente vai ter que ter uma paciência enorme, a gente vai ter que ter uma disposição enorme de não desistir da conversa, do convencimento,
do um a um, porque isso não é assim que você vai num jantar e fala, você está errado. Tal. Isso vão ser muitos jantares com seu tio lá, que é homofóbico, o seu primo que é racista, o seu fulano que é contra a máscara, e isso vai exigir das pessoas que estão mais no campo, vamos dizer assim, que acreditam na ciência, no campo mais progressista, mais tolerante e tudo mais, um trabalho que vai durar talvez uma geração inteira. Uhum. Mas sem esse trabalho, eu acho que a gente não sai desse lugar, né? Que é um lugar que eu acreditava que estava superado, mas que a gente teve pessoas que despertaram, né? Esse instinto de morte, esse instinto de preconceito, de intolerância e tal. E eu acho que existe uma ideia que eu acho... Bom, não sei se essa é a sua próxima pergunta, mas... Por favor. Existe uma ideia de que, se a gente melhorar a educação no Brasil, não vai ter mais gente votando num certo candidato, ou não vai ter mais gente intolerante, que eu acho que não é verdade, porque quem vota nesse candidato, como você sabe, são as pessoas com mais instrução, né? São as pessoas com maior nível, o que é uma coisa surpreendente, quer dizer, quem teve mais anos de escola, hoje em dia no Brasil, são as pessoas mais conservadoras, né? Então, acho que essa ideia de que existe uma solução educacional para o avanço da extrema-direita, eu acho que vai ser uma grande decepção, porque eu acho que não é uma questão de mais educação, é uma questão de a gente estabelecer uma conversa que vai ser, como eu falei, uma conversa difícil e de longo prazo, onde a gente vai ter que recriar essas teorias, esses modelos mentais na cabeça das pessoas, e isso é muito mais difícil do que falar, vamos colocar no livro didático um negócio falando sobre as máscaras, ou falando sobre a ciência, porque a criança chega em casa e o pai fala, não, isso é tudo bobagem, é tudo doutrinação dos comunistas, tal, não sei o quê. Mas o contrário é verdadeiro, né, professor? Porque na educação se dá a batalha pelo outro lado, por assim dizer. Então, a partir do momento que essa elite reacionária quer, por exemplo, o homeschooling, é um instrumento de pegar justamente as pessoas que não estão tão diretamente ligadas a esse pensamento e talvez perpetuá-lo ou fazê-lo crescer, né? Ou não? Bom, eu acho que isso volta ao Paulo Freire, né? O Paulo Freire, apesar dos absurdos que são falados sobre Paulo Freire, sobre os últimos ministros da educação, a grande luta do Paulo Freire era contra a doutrinação. Uhum. Então ele falava, eu não quero que o partido de esquerda venha aqui na escola e coloque lá as palavras de ordem da esquerda nos livros didáticos. Eu também não quero o partido de direita. Eu quero ensinar as pessoas a pensar, eu quero ensinar as pessoas a tomarem consciência da sua existência, da sua vida, dos esquemas sociais acontecendo em volta, e eu quero que as pessoas tomem suas próprias decisões, né? Então, na verdade, o Paulo Freire ele queria ensinar as pessoas a pensar criticamente. Ele não queria doutrinar ninguém com marxismo cultural, enfim, todas essas coisas absurdas, né, que são faladas. E eu acho que esse é o grande legado do Paulo Freire, é que mesmo quando ele foi membro, claro, da esquerda progressista, ele era o primeiro a dizer para os radicais de esquerda, falar, olha, não me venha aqui doutrinar os alunos. Eu não quero doutrinação de esquerda, eu não quero doutrinação de direita, eu quero ensinar as pessoas a pensar. Eu quero a emancipação, a conscientização. Uhum. E uma educação baseada na emancipação e na conscientização, ela é dificílima, né? Porque você não pode chegar e falar para o aluno, está aqui o livro didático, aprenda isso, essa é a verdade. Porque você não pode contradizer a ideia de emancipação com a sua pedagogia. Então, você fala, olha, está aqui a prova, o conteúdo e a prova, mas vamos fazer uma discussão sobre a emancipação aqui depois, nos últimos 5 minutos da aula, né? Então, quer dizer,
a educação para a emancipação, para o pensamento crítico, ela tem que em si ser diferente, né? E é uma educação que exige um preparo maior do professor, que exige um tempo maior, que exige uma revisão curricular, porque não adianta, você não vai conseguir fazer essa educação com 413 itens curriculares que a gente tem, enfim, inventei um número, né? Então você precisa ter menos conteúdo, você precisa ter mais tempo, enfim, a educação freiriana, que é essa educação do pensamento crítico, da emancipação, é uma educação que é cara, que exige investimento, que exige tempo e tal. E mesmo inovadora, no Brasil, né? Inovadora. E inovadora. No país do Paulo Freire, a gente ainda não tem educação freiriana, porque a gente nunca colocou esses recursos para... Mas, enfim, eu acho que a questão não é de mais anos de educação vão resolver o problema, não é de mudar o livro didático, mas é de mudar o jeito de educar, é mudar o jeito de estruturar a escola para que as pessoas se conscientizem mais dos próprios processos de aprendizagem, de criação de modelos mentais, e fiquem mais críticas em relação a todas as tentativas de doutrinação, né? De todas as direções. Eu acho que essa... Bom, diga. Não, é só porque eu percebi que tinha um gancho ali para justamente a gente falar dessa doutrinação, né? Você, aquela hora, introduziu um pouco esse estudo que você está fazendo com o teu... Ele é te orientando? Meu aluno de doutorado, é Renato Russo. Isso. E eu vi o título e vi um abstract de uma prévia, né? Que é justamente sobre como o presidente Jair Bolsonaro usa esses métodos de ciência cognitiva, não sei o quão intuitivamente, ou, enfim, quero te ouvir sobre isso. E aí eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, mas também sobre como a gente, nessa conversa longa de anos para reverter esse processo, se a gente também usa, se a gente também pode usar, como que a gente também pode aplicar essas técnicas em favor da democracia, no mínimo. Bom, eu acho que o que é assim, aterrorizante dessa pesquisa que a gente está fazendo é que, enfim, espero que você não pegue essa frase que eu vou falar agora e tire do contexto, mas que o Bolsonaro... Na íntegra, eu sei, não, eu estou brincando, mas que o Bolsonaro, ele é um ótimo educador, porque o que a gente identificou, enfim, ótimo no sentido... eficiente. No sentido de, enfim, do pior ótimo que pode existir, mas o que a gente analisou horas e horas de vídeos do Bolsonaro falando lá no Cercadinho, né? Meu aluno Renato Russo, liderando esse projeto, horas e horas. E o que a gente descobriu? Que o Bolsonaro usa técnicas modernas de educação. Ele usa o diálogo socrático, ele usa construção coletiva de conhecimento. Então, por exemplo, se você olhar esses vídeos, o Bolsonaro não chega e fala, olha, o STF, eu vou te dizer o que você tem que acreditar sobre o STF. O STF é ladrão, não sei o quê. Não, ele chega e fala, o que vocês acham do STF? Daí um cara fala, eu acho que é tudo ladrão. Ele fala, pois é, o que a gente tem que fazer com o STF? Entendeu? Então, ele intuitivamente, porque imagino que ele não fez doutorado em educação, ele leva as pessoas a uma construção de conhecimento que é o que há de mais construtivista, né? Só que para o mal, obviamente. Então, ele vai falar, e o ministro X, você viu o que ele falou? Daí alguém fala, falou isso, tal. Pois é, agora, você acha que se o voto for impresso, esse ministro e o STF... O que você acha que vai acontecer? Então, é uma coisa... A gente fica aterrorizado porque as pessoas... O Bolsonaro não fala para as pessoas o que tem que pensar. Ele guia as pessoas e elas criam as próprias teorias. Isso mesmo, por isso que tem que ter o voto impresso. Porque... Então, na verdade, o que a gente está descobrindo é que esses diálogos do Bolsonaro... as pessoas criam suas próprias teorias, né? Então, quando você... olha essas coisas que vêm no WhatsApp, que vêm no Facebook e tal, eles não estão falando acredite nisso,
Bolsonaro é o melhor. Isso era propaganda eleitoral da década de 80, quando começou, que assim, candidato X é o melhor, né? Quando você recebe um essas mensagens, o que eles falam? Eles te dão pedaços do problema e eles fazem com que você crie a sua própria teoria. Então eles falam, ministro não sei o que ganhou sei lá, foi convidado para uma palestra e ganhou 50 mil reais. No dia seguinte, ele foi visto conversando com não sei quem, um mês depois, a lei e tal estava aprovada. Quer dizer, você fala, eu estou vendo uma coisa, não sei o quê. Então, isso obviamente é uma coisa, né, quando vem pelas redes sociais, é uma coisa mais pensada, mais construída, mas eu acho que isso o que é perigoso nisso é que, ironicamente, você está usando o aprendizado construtivista, que é as pessoas criarem suas próprias teorias, mas de uma forma direcionada. Então, você dá uma série de fatos e as pessoas ligam os pontos. E essas teorias são as mais difíceis de serem desconstruídas. Porque é muito fácil de chegar e falar, quem disse que o Bolsonaro é o melhor? Tipo, vem uma mensagem lá, Bolsonaro é o melhor. Falar, quem disse que ele é o melhor? Isso é fácil de desconstruir. Agora, quando você dá esses pedaços e as pessoas criam, essas teorias são muito difíceis de serem desconstruídas, porque você precisa falar, bom, e qual que é como que você desconstrói elas? Você precisa sentar com a pessoa e falar, bom, então, da onde veio essa ideia? Vamos ver, bom, mas essa coisa que o STF... O destrutivismo. Então, por isso que eu digo que vai ser um processo longo e difícil, é porque quando você conversa com as pessoas, não é que elas estão, que nem robôs, decorando as mensagens. Elas têm teorias que são erradas, mas que são internamente consistentes, né? Falar, elas ligaram os pontos, né? Elas ligaram os pontos, então parece lógico, exatamente. Né? Parece lógico. Então, então isso que é o perigoso, é que parece lógico, né? E então você vê, por exemplo, a questão da máscara, que eu vi uma teoria que as pessoas tinham falar, por que as pessoas são contra a máscara? É porque o corpo humano expele o ar junto com uma série de coisas ruins. Por isso que a gente expele, porque tem coisa ruim. Então, a máscara ela impede que vocês... Né? Mas isso não tem validade científica nenhuma, mas tem lógica. Né? Tem lógica. Claro, eu estou expelindo uma coisa porque é ruim. A máscara impede que... Então, isso é uma construção científica de uma teoria, né? Agora, claro, se você vai numa oficina de marcenaria, todo mundo está usando máscara lá há 10 anos e ninguém morreu, né? Porque, obviamente, a máscara foi desenhada para isso, né? Então, a gente vê quando é contra a vacina, contra a máscara, homofobia e tudo mais, hoje em dia essas coisas não são mais colocadas como verdades absolutas, porque isso as pessoas também não gostam, né? As pessoas não gostam de ficar sentindo manipuladas. Então, hoje em dia, o convencimento político, eu não sei se tem um grande gênio do mal por trás dessas, mas é um conhecimento que faz com que as pessoas criem suas próprias teorias, seus próprios conhecimentos. Agora, claro, essas teorias que não têm pé nem cabeça e tal, mas na cabeça das pessoas elas têm pé e tem cabeça. Então, e é por isso que é tão difícil no jantar de Natal lá, você convencer o seu tio que ele não é para ele votar no Bolsonaro. Mas é por isso que eu digo, a gente precisa... Isso vai ser um esforço gigantesco, mas eu acho que tem esperança, porque o que aconteceu, por exemplo, com a questão do... por exemplo, do casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Demorou, sei lá, 100 anos, bom, sei lá, 2000 anos, mas quantos anos né, até as pessoas falarem, bom, acho que faz sentido, as pessoas se amam, elas querem casar, né? Quem sou eu para interferir nisso? O que tem de errado? Para as pessoas abandonarem a ideia, por exemplo, esse modelo mental de que existe uma forma natural de relação que foi ditada por Deus ou por... As pessoas, acho que
de repente não tem uma forma natural de relação, as pessoas fazem o que elas querem, né? Quem você ama, você casa, tal, não tem... Mas isso demorou muito, porque existia uma teoria de que, sei lá, algum poder sobrenatural nos deu um formato de... Mas, enfim, demorou anos e décadas para... E, infelizmente, isso voltou atrás, 20 anos, e a gente vai ter que... mas eu ainda tenho esperança na humanidade, porque se a gente olhar... enfim, o que aconteceu nos últimos 20 anos, né, de como hoje a gente olha para o racismo de uma outra forma, de como a gente hoje olha para a homofobia de uma outra forma, tal, eu acho que tem esperança, porque muita coisa mudou, né? É só que eu espero que isso vá ser uma coisa que daqui a 50 anos a gente vai lembrar, lembra aquela época, em 2020 e tal, que a humanidade caiu num buraco, assim, mas a gente se levantou e hoje estamos numa boa trajetória, né? Então, para terminar, nesse tom um pouco mais otimista, depois desse cenário horroroso que a gente... Não, estou brincando. Mas, então, vamos falar de futuro. É minha última pergunta. Professor, o que é a escola do futuro para você? Assim? Como é que você imagina uma sala de aula ou uma escola do futuro? Bom, eu sempre falo que a escola do futuro já existe e é a escola do rico, né? É a escola de elite, que você vai em São Paulo, tem uma série de escolas que são a escola do futuro, ou seja, você vai, como eu falei, tem oficina de tudo quanto é tipo, tem programas de tudo quanto é tipo, a criança tem espaços de aprendizagem interessantes, tem salas pequenas, tem todo tipo de tecnologia construcionista para a criança criar, tem sala de artes, tem... Então, é um pouco essa a escola do futuro, né? Onde você vai e cada dia é diferente do outro dia. Um dia você vai para a sala de arte e faz um projeto, um dia você vai para a sala de robótica e faz um projeto, outro dia você faz um projeto na comunidade, e a gente fica um pouco mais livre dessas amarras dos currículos fixos nacionais ou que dizem que todo mundo tem que aprender exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. E a gente tem currículos e formas de aprendizagem que são mais significativas para os alunos, que são mais flexíveis e que fazem com que os alunos encontrem formas de entrada no mundo da cultura e do conhecimento mais autênticas. O que a gente sabe da pesquisa é que se o aluno encontra na escola algumas coisas que são... que dizem respeito à sua forma de ser, ao seu jeito de pensar, às suas paixões intelectuais, não é que tudo na escola precisa ser assim, mas se ele encontra algumas coisas, ele consegue permanecer naquele espaço, porque também não é que ninguém consegue se interessar por todos os assuntos ao mesmo tempo, mas você fala, bom, eu não gosto muito de biologia, mas eu adoro matemática, e para mim, na média, é um espaço saudável, é um espaço de crescimento pessoal, é um espaço de conversas interessantes e tudo mais. Tal. Então, não é que tudo... eu tenho muitas conversas assim, que às vezes as pessoas falam, não, a escola do futuro é a escola que é divertida, que é motivante, que você aprende sem esforço, que tudo é lindo, maravilhoso. Não, a escola do futuro é uma escola que vai ter horas chatas, horas de trabalho que você tipo não quer fazer, vão ter horas muito... Então, eu acho que essa escola real do futuro é essa escola de muitas oportunidades mais diversas de aprendizagem, que não é um lugar onde você vai e não tem frustração, não tem esforço e é tudo divertido, mas é um lugar onde você se encontra em alguns lugares, em algumas atividades, em algumas coisas, você se sente respeitado, você se sente olhado, né? Tem um olhar de respeito para o aluno, e desse jeito você cria formas mais saudáveis de aprender. Agora, as tecnologias têm um papel importante nisso, claro, porque são também uma forma de você criar esses espaços de formas mais interessantes e tudo mais, mas, como você mesmo falou no começo,
as tecnologias sem uma metodologia, sem uma filosofia por trás, elas também não fazem muita coisa, né? Então, às vezes as pessoas falam, o que eu coloco no meu sistema? Lousa digital? Eu falo, não começa pela tecnologia, começa pela filosofia, pelo jeito que como você quer que o aluno se sinta na escola, que tipo de oportunidades de aprendizagem você quer ter, e daí você traz as tecnologias à medida que você identifica que elas vão criar essas né? Então, eu acho que a gente tem no Brasil, não só o Paulo Freire, mas o Biratan D'Ambrosio, a Terezinha Nunes, a Léa Fagundes, pesquisadores brilhantes, conhecidos no mundo todo, que nos deram assim a planta, as direções para criar essa escola, né? E o Paulo Freire sempre dizia que ele não queria ser um fóssil, né? Ele não queria ser assim, o Paulo Freire disse há 50 anos atrás, a gente tem que seguir exatamente. Ele falou, não, eu estou dando aqui direções, mas eu quero que vocês me reinventem, me recriem, e mesmo na academia brasileira, às vezes eu acho que a gente fica muito preso ao passado, ao que o Paulo Freire diz há 40 anos atrás, quando ele mesmo queria que a gente reinventasse o que ele disse. Então, eu espero que a escola brasileira do futuro não seja a escola que congelou Paulo Freire há 40 anos atrás, mas seja uma escola que, seguindo a própria recomendação dele, reinventou, ressignificou, reconfigurou e também trouxe essas ideias para o século XXI, que é também um espaço, um tempo diferente. Mas eu acho que o que a criatividade brasileira, a disposição de fazer as coisas de um jeito diferente, a interdisciplinaridade que a gente que é um pouco parte da nossa cultura e do nosso jeito de pensar e de ser. Eu que moro fora do Brasil, mas eu acho que muitos poucos países que eu visito têm esse dinamismo intelectual, essa vontade do novo, essa vontade de meio antropofágica também, de misturar as coisas, de criar coisas novas. Tal. E eu acho que se a gente direcionar essa energia para a educação, a gente vai ter uma grande escola brasileira no futuro. Legal, muito obrigada, Paulo, professor Paulo Blickstein, por participar com a gente do Conversas com o Meio. Até uma próxima, brigadão. Não, obrigado você. Obrigado você.